Olá, seja bem-vindo a mais essa transmissão da Gazeta do Povo, também no nosso canal no YouTube. O programa Fora dos Autos, especialmente nesta semana, a Rossana Bittencourt está de folga e eu, Mariana Braga, tenho a honra de substituí-la aqui neste programa. Junto comigo estão eles, o Procurador da República, André Oliano, a advogada Fabiana Barroso, e estreando dessa vez Adriano Soares da Costa, advogado, ex-juiz de direito, ex-secretário de Gestão Pública de Alagoas e autor do livro Instituições de Direito Eleitoral. Antes de tudo, bem-vindos mais uma vez ao programa e pela primeira vez, Adriano. Opa, bem-vindo. Vamos dar as boas-vindas aí sobre um assunto bem importante que não poderia ser outro, né? Nessa semana, essa série de movimentos de censura contra a imprensa e também pedidos de censura em relação à Gazeta do Povo. Até aproveitando este assunto, eu gostaria de falar com você que está nos assistindo. A gente tem uma promoção especial para você que sabe que a Gazeta do Povo trabalha pela verdade, custe o que custar, e pela liberdade. A gente tem uma promoção especial, 99 centavos por mês, para você assinar nos 2 primeiros meses e estar junto com a gente, apoiando neste momento decisivo. André Oliano, eu gostaria de começar contigo. A gente vê claramente, a população enxerga que é um movimento sem precedentes o que a gente está vendo de censura. E em relação à lei, quão grave é este movimento que a gente está acompanhando? Gravíssimo. Primeiro, prazer estar com vocês, mas é gravíssimo, inconstitucional. O Tribunal Superior Eleitoral tem atuado à margem da Constituição nessa matéria. A Constituição é clara, não cabe censura prévia. Há normas eleitorais nesse sentido, mais do que isso, há norma constitucional nesse sentido. Toda forma de censura prévia, inclusive no processo eleitoral, é abuso de autoridade, com sanções previstas na legislação eleitoral. E o que se tem visto, na verdade, é uma atuação abusiva nesse sentido. Quando a Jovem Pan, por exemplo, sofre uma censura prévia, um veículo de comunicação social impedida antecipadamente de tratar sobre uma tábua de temas, de tratar sobre um candidato, é uma blindagem que se faz à margem da Constituição. Isso não favorece a democracia. Isso, na verdade, em dupla face é extremamente problemático. Primeiro que a própria censura prévia é um sinete revelador de um quantum despótico, de uma redução democrática. Isso é grave. Segundo, que isso não está na tradição jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral. Terceiro, vai contra uma própria decisão em ADPF do Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade jornalística. Então, é uma decisão que deve alertar, enfim, todos os sinais de alerta, não apenas para a comunidade jurídica, mas para toda a sociedade, de que há algo de muito errado acontecendo em nossa democracia. E quarto ponto, mais grave, o processo intimidatório da sociedade. Tudo é na base do prende e arrebenta, que a pouco diz, olha, se tiver tendo pseudo-assédio eleitoral, basta prender 2 aí, a gente vê nas notícias, como se as liberdades públicas virassem, na verdade, não uma garantia constitucional, mas algo a serviço de um déspota, seja ele togado, seja ele de que ordem for. Isso não é democracia. Um regime que as pessoas têm medo de se expressar, um regime que as pessoas têm medo de se manifestar, um regime que um Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser um terceiro desinteressado, cuja principal função é ser o administrador do processo eleitoral, e que ele passa a atuar, inclusive, de ofício, para censurar veículos de comunicação, desmonetizar, inclusive sem pedido da parte, desmonetizar empresas de comunicação no YouTube ou em redes sociais. Evidentemente que isso não tem amparo nenhum em lei, não tem amparo nenhum na Constituição. E, na verdade, deve chocar muito a comunidade jurídica. Quem entende um pouco de direito eleitoral sabe que são precedentes gravíssimos, nunca antes visto na história do país, para lembrar a frase célebre de um certo candidato. Tá ótimo. Fabiana, até em relação a essas instituições, a essas pessoas que estão sendo atingidas, né? Existe alguma forma de se defender nesse sentido? O que pode ser feito diante desse cenário? Primeiro, boa noite a todos que estão conosco. Obrigada mais uma vez por estar aqui.
tem muitas formas de se defender, né? Realmente, o que a gente tem visto, infelizmente, é a justiça eleitoral até agindo de ofício, como disse até o próprio doutor Adriano. A gente tem visto isso é muito triste. Eu tenho acompanhado algumas sessões do TSE e também dentro das decisões que são colocadas ali, ou dos pleitos que são colocados, também já vi mais do que uma vez eles irem além do pedido, né, que também é vedado aí pela lei. Uma das primeiras que eu vi, até vou citar, foi o ministro Lewandowski, que sugeriu ali à corte que deixasse um caminho paralelo para depois, posteriormente, caçar a chapa do presidente Bolsonaro. Ele falou isso com todas as letras. Quando eu vi, como disse aqui o doutor Adriano, eu fiquei chocada, porque a gente está falando em relação à lei, a gente que não sabe que isso não cumpre, né, o formalismo, e o Tribunal Superior Eleitoral ele não deixa de ser um órgão administrativo, e ele está lesionando frontalmente a Constituição Federal. Então, tem que ter defesa, obviamente, né, tem que recorrer ao Supremo. Eu sei que é difícil quando a gente fala isso, as pessoas estão sem esperança em relação ao Supremo, mas precisa judicializar o máximo possível também. E também dentro da própria corte, eu já acompanhei algumas decisões monocráticas, tem que recorrer, pedir que aquilo vá a plenário, ficar em cima. Então, a advocacia ela tem que ser bem atuante agora nesse período. Nós acompanhamos nesta semana os advogados da comitiva ali da coligação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, indo despachar com os juízes, né, tanto no TSE quanto no STF. E o pessoal acha que isso não é normal. É normal o advogado despachar. O problema ali é que a gente já começa a achar um monte de coisa, mas a gente não tem visto essa atuação do outro lado, né, do presidente Bolsonaro. Então, quando a gente fala agora de eleições, está todo mundo muito preocupado, até dei um dado aqui antes, vou repetir esse dado. Tem 70, se não me engano, são 76 ações só sobre fake news, que a coligação do PT entrou contra o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, só sobre fake news. Desta foram atendidas 36. Já, por outro lado, o presidente Bolsonaro, sobre fake news, entraram com 7 ações, e dessas 6 foram atendidas. Então, dá para ver aí, né, a ausência de atuação até da candidatura aí do presidente Bolsonaro, porque tem que judicializar, né? Então, por exemplo, a gente está acompanhando agora também o deputado André Janones, que tem feito muitas falas ali comprometedoras, né? Tem agido até, na minha opinião, com falta de decoro. Então, agora fiquei sabendo que existem ações ali, e ele já está reclamando nas redes sociais que é censura. Não é censura, né? Ali é uma ação de um indivíduo e por coisas factuais, e que ele já fez, já deu prejuízo real à campanha. É muito diferente quando a gente fala, por exemplo, do caso do Brasil Paralelo, que tem um documentário ali, ou o caso da própria Jovem Pan, né, que também está impedida, faço parte dela, isso já ficou público, então não tem nenhum problema a falar, mas a gente não pode usar alguns adjetivos em relação ao ex-presidente Lula, e tem uma série ali, a gente sabe que estão vigiando de perto, acompanhando de perto, e a própria Jovem Pan nas redes sociais, se a gente for observar, é chamado pelos apoiadores ou até gente da campanha do Lula de Jovem Clã. Isso é gravíssimo, não dá para relativizar, né? Estão fazendo coisas assim, é barbaridade. Então, você não pode permitir que as pessoas comecem a normalizar censura, chamar presidente de genocida sem ter tido o crime de genocídio, né? Chamar também os apoiadores de fascista. Então, é esse o peso. E a justiça eleitoral, ela está aí para ser provocada, porque a gente sabe que se de ofício for ser utilizada, não será para o lado do presidente Bolsonaro. Eu gostaria até de falar sobre isso, essa desproporção em relação aos dois lados nesse sentido, né? É grave isso também, principalmente nesse momento de campanha, que exista diferença não só em relação a como se impõe a censura, mas como o próprio doutor Adriano citou, e a gente viu também num editorial especial aqui da Gazeta do Povo, sobre a censura prévia. Então, você acaba limitando até mesmo aquilo do que se pode ser dito, até no que a gente pode pensar em dizer, não é mesmo? Perfeito. Então,
todo direito ele está construído na lógica de igualdade perante as leis e os tribunais. Mas algumas áreas são particularmente sensíveis a essa exigência. E o direito eleitoral é uma delas, sem dúvida alguma, porque o tratamento não igualitário concedido pelos tribunais, ele de algum modo, ele pode impactar na própria eleição. Então, ele, de algum modo, ele pode conduzir o resultado da eleição. Então, ele pode falsear o resultado do pleito democrático. Na verdade, alguém ganhou lá, não porque ele tinha as melhores propostas, mas porque só ele podia apresentar suas propostas, ou não porque a história dele seja mais ilibada, mas porque não se admitia que a outra parte apontasse, né, fatos históricos do seu passado. Então, tudo isso, de algum modo, prejudica o voto esclarecido e prejudica a própria formação da vontade do eleitor e, por fim, falsifica, né, tem o potencial de falsear o próprio resultado eleitoral. O que mais tem me intrigado aí nessas eleições, e até perguntaria depois para o doutor Adriano, me parece que é algo particular, eu não recordo de ter visto algo assim em qualquer outra eleição. Tá, então, o que mais tem me chamado a atenção nessa eleição, né, então, que me parece muito particular, e que não há respaldo constitucional, legal, ou mesmo regulamentar, é que uma grande parte das decisões que determinam retirada de conteúdos são de conteúdos sabidamente verídicos e perfeitamente contextualizados. Então, a gente sempre teve, por exemplo, retirada de conteúdo, por exemplo, montagem que falseia ali o que está sendo dito, ou conteúdo calunioso. Então, isso tudo bem, faz parte. Há todo um debate sobre questão de fake news, isso aí mundialmente. Mas é que você tem tido a retirada de fatos assim, público e notórios. Então, por exemplo, que o candidato do PT é aliado do ditador da Nicarágua, isso é um fato sabido. Então, proibir você de veicular isso é como proibir de falar que a grama é verde, entende? É um fato, todo mundo sabe disso. Então, e o que acontece? Durante o período eleitoral, há uma certa artificialidade no discurso. Isso é natural. O discurso ele é muito guiado por estratégias de marketing. Então, o doutor Adriano, que já trabalhou em pesquisas, pode confirmar depois, mas basicamente os candidatos, eles fazem pesquisas de opinião, verificam quais os pontos da trajetória dele que tem efeitos, reflexos mais negativos sobre o eleitorado potencial, e ele tenta, então, artificialmente modificar o discurso naquele ponto. Isso me parece que é a estratégia comum. Então, como é que você vence isso? Então, há ali, de algum modo, um falseamento, né? O que você tem de informação correndo só no período eleitoral não é o suficiente para a formação de um voto esclarecido, porque há muita artificialidade no discurso naquele momento. Então você vence isso exatamente pelo histórico dos candidatos, pelo histórico das chapas. E quando você proíbe, então, de haver a veiculação desse histórico, isso é assombroso. É assombroso e tem efeitos muito negativos. Então, basicamente, esse é o fenômeno que mais me preocupa. Ótimo, até doutor Adriano falando especialmente sobre esse fenômeno, né? A gente vê que, por exemplo, o Brasil Paralelo tem até 31 de outubro sem poder transmitir o documentário que mostra a facada contra o presidente e também candidato Jair Bolsonaro. Então, a gente vê exatamente durante esse período eleitoral, isso é completamente prejudicial a um candidato, enfim, existe essa desproporção que a gente estava falando. O que falta para tentar normalizar essa situação? Existe a necessidade de que as campanhas trabalhem de uma forma mais parecida, digamos assim, briguem no mesmo nível? Mariana, mas primeiro deixa eu ser justo. Você viu o documentário? Alguém viu o documentário? Ninguém viu esse documentário. A censura é prévia. Ninguém sabe o conteúdo desse documentário. O documentário tem o título Quem Desejou, Quem Queria Matar Bolsonaro.
É o título. Ninguém conhece o conteúdo. A censura é prévia, por isso. O comentário não foi. E o pior é que a decisão que fez a censura prévia diz que é censura prévia, diz, sem ter visto o documentário, que eventualmente tem ali desinformação. Como se sabe que tem desinformação? Se não partindo de um pressuposto de que o conteúdo do Brasil Paralelo é antecipadamente vinculado a uma candidatura ou a um modo de pensar. E aí diz que, para evitar eventual dano, se proíba a publicação. Isso é censura prévia de um documentário escancarada, escandalosamente violando a Constituição Federal. Ponto. Se depois de publicado houver alguma desinformação, cabe à parte que se sentir prejudicada ingressar com a representação, pedindo aí sim direito de resposta, pedindo que a matéria não seja mais veiculada, demonstrando que tem havido desinformação. Não prejuízo, porque se a verdade prejudica, o que o TSE está fazendo é o seguinte, é reescrever a história de um candidato, é blindar o Lula de quem ele é blindar o Lula da história dele. E isso é, na verdade, orwelliano. Isso é 1984, na veia, o TSE está funcionando como Big Brother em defesa de uma candidatura. E isso é lamentável, porque quando se faz censura prévia, é disso que se trata. O candidato, há poucos meses, grava uma entrevista e diz que a questão do aborto é matéria de saúde pública e, segundo, que qualquer pessoa tem direito de abortar. Terceiro, que essa questão de valores familiares é ultrapassada. Ora, essa matéria é levada ao ar. É dito, portanto, que ele tem essa postura, ele falando, é inequívoco que essa é uma pauta do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, do PSOL, enfim, e dos que o apoiam. E como é que, porque isso o prejudica eleitoralmente, a verdade prejudica, eu vou cercear a informação e o direito do eleitor de estar informado em quem ele está votando. Então, isso não é papel do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral nunca teve o papel de editor da vida, mas sim de um árbitro consequente que atua quando provocado e, na medida em que é provocando, evitando ao máximo a interferência no processo eleitoral. Então, por exemplo, se sai uma matéria dizendo que um recorte do Lula dizendo que o político deve mentir, mas a frase está descontextualizada, isso não é novidade no processo eleitoral. Então, a descontextualização da frase deve ser impedida e, eventualmente, se foi grave, dá o direito de resposta. Do mesmo jeito, se acusa o presidente de pedofilia por uma frase descontextualizada, em que toda a atuação seguinte no podcast e mesmo na gravação da época demonstra inequivocamente que a sua atuação foi para expor aquela situação das venezuelanas sofrendo os efeitos econômicos da ditadura de Chávez e Maduro, evidentemente que isto é desinformação e que não poderia acontecer. Então, eu estou dando exemplo, portanto, dos dois lados. Juridicamente, não há nada de novo nisso. Não se trata de uma discussão renovada de fake news ou de desordem informacional, ou agora a própria novidade que o ministro Benedito Gonçalves criou, caos desinformacional contra o candidato Lula. Então, nós estamos criando, na verdade, uma série de gambiarras argumentativas para justificar uma atuação de censura desabrida contra a Constituição, se inserindo no processo eleitoral, de modo a impedir que as informações cheguem ao eleitor e que o embate de ideias efetivamente se dê. Então, a grande questão que nós estamos tendo nessa eleição, que vai de encontro a toda a tradição
da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é que nunca o Tribunal Superior Eleitoral teve esta atividade censora feita de modo tão alarmante e que vai piorar, porque sai a notícia hoje que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, quer editar uma resolução há uma semana do segundo turno, mudando o processo eleitoral, ampliando as funções de juízes eleitorais do TSE no exercício de poder de polícia, para que, de ofício, possam fazer censura. Então, isso viola a anualidade eleitoral, isso claramente emascula o papel da intervenção da Corte de ofício como censor no processo eleitoral, né? E isso pode deslocar de uma vez e por todas o Tribunal Superior Eleitoral para uma atuação que desequilibra o pleito ainda mais em favor de uma candidatura. Porque, evidentemente, eu só queria dizer, Mariana, o seguinte: você imagine, a decisão, a ação proposta pelo PT fala em um ecossistema digital envolvendo televisão, concessão pública, envolvendo perfis de Twitter e envolvendo, inclusive, do próprio candidato, do filho do candidato e marqueteiro dele. Observe, e de influenciadores digitais. Agora, o que eu lastimo é que a assessoria jurídica do presidente Bolsonaro não tenha mostrado que existe o ecossistema de Gleisi Hoffmann com toda a sua equipe jogando fake news, que existe o ecossistema dos influenciadores digitais declarados como Janone, Felipe Neto, Anitta e outros, ou de artistas que gravaram lives, que jogam fake news direto, que chamam o presidente de rato, como foi o Fábio Pochá. Então, que tem, portanto, artistas atuando no ecossistema de desinformação e de agressão. Um ecossistema do consórcio de mídia, que inclusive lança manchetes iguais e de acordo com os temas de interesse do PT, como pintou um clima. Se você pegar quase que nos mesmos minutos e na mesma hora em publicação nos tweets, você vai encontrar manchetes do Estadão, o Globo, Folha de São Paulo, Portal UOL, idênticos, para manter uma mesma narrativa depois que saiu a proibição desta matéria ser veiculada no programa eleitoral, para manter aceso. Então nós temos aí, se formos olhar, um verdadeiro ecossistema também de desinformação. E o que me espanta é que essa matéria não chegue ao TSE também para paridade de armas, tá certo? Porque a única coisa que me deixa um pouco perplexo é porque essas questões estão escancaradas. Aí não adianta alguém chegar e botar um @TSE no Twitter, está acontecendo isso. Existe uma coisa que é acesso à justiça. Os interessados é quem deve ir ao judiciário e demonstrar. Me espanta que a Jovem Pan não tenha entrado com a reclamação constitucional no Supremo, porque esta decisão do TSE viola a DPF, decisão já do Supremo, sobre liberdade de jornalismo. Me espanta que nós estejamos vendo uma verdadeira agressão à democracia brasileira, e passivos, aqui reclamando como se fosse... Não, nós estamos diante realmente de uma atuação que ela é à margem da Constituição. Com toda a minha experiência de autor de direito eleitoral, de quem advogou em direito eleitoral, em várias ações, em vários pleitos majoritários, este nível de intervenção nunca foi visto. Nunca. E nós estamos diante de uma situação absolutamente anômala, é preciso dizer. E com uma resolução que fala-se que vai ser publicada, eu faço uma pergunta, só para uma reflexão de quem entende um pouquinho de direito eleitoral e convive. Quem já viu um presidente da Corte Eleitoral fazer parte de juízes da propaganda? Nunca. A figura do juiz auxiliar de propaganda é uma figura que está prevista na legislação eleitoral. E através de ato administrativo houve uma expansão de juízes de propaganda.
dando à figura do presidente do TSE também este papel. Então, nós estamos vivendo, portanto, uma eleição em todos os aspectos atípica. E a gente tem que dizer com clareza, isto não é normal. Não é normal. E isto, sim, é que deteriora, que erode a democracia. Porque nós estamos vivendo esse papo de fake news, só para encerrar esse ponto, isso é papo. Isso, a cada eleição surge digamos assim, um totem, um assunto que é para que haja uma intervenção maior. Antigamente era a história do ficha limpa, que eu chamava de ficha limpismo, moralismo eleitoral. Quando na eleição passada se viu que o monopólio da comunicação já não era mais dos veículos de comunicação, daqueles de sempre, jornalões, as TVs, as concessões públicas, mas que as redes sociais passaram a ter um papel fundamental, não só na divulgação, mas na produção de notícias, de informação. O que foi que aconteceu? Veio esse assunto de fake news com um único propósito: censurar o cidadão, censurar o mercado de ideias, limitar que nós possamos discutir clara e abertamente sobre fatos e preferências. E isso a pretexto de combater. Então, como é que você combate isso? Não, vamos criar aqui a ficção da fake news, como se só um lado fizesse fake news, se nós não estivéssemos no janonismo cultural. E aí, com isso, partimos para uma atividade invasiva da esfera pública do discurso. É disso que se trata. Ótimo, agora eu abro para os colegas, comentaristas e especialistas, a começar com a doutora Fabiana. Tem alguma pergunta ou uma interação que você gostaria de fazer diretamente ao doutor Adriano? Tenho sim, a gente ficou ouvindo e vem tantos absurdos na nossa cabeça que, né, é difícil. Mas eu vou colocar primeiro aqui a situação. Uma das decisões mais chocantes que eu vi do TSE é em relação que proibiram a campanha do Bolsonaro de dizer que o PT votou contra o auxílio emergencial. Disseram que isso é fato fora do contexto. E a gente não tem como relativizar isso, né, doutor? Realmente você tem ali a votação do auxílio e a bancada do PT votou contra. Agora, os motivos que que foi votado contra, realmente não é a campanha do presidente Bolsonaro que tem que explicar se é algum motivo ali lícito para bloquear esse auxílio. Até o uso ali da campanha do ex-presidente Lula poderia usar, né, até para explicar se fosse o caso. O que fizeram? Não deram. O ministro Alexandre de Moraes proibiu, né, falou que isso é fora de contexto, com o objetivo de prejudicar a campanha do PT e do ex-presidente Lula. E aí a gente tem aquela situação que está me incomodando demais, né? O tanto de inserções que o ex-presidente Lula acabou ganhando dentro da campanha do presidente Bolsonaro. Então, a gente está vendo aí que nessa última semana, com a criação do Ministério da Verdade, de fato, né, que a gente está falando aí, que o senhor trouxe a notícia, agora a gente tem também que essa última semana nós teremos praticamente apenas o ex-presidente Lula falando nas rádios e na TV. Aí, diante disso, eu não vou deixar de aproveitar o seu know-how para entender quais saídas seriam possíveis, né? O senhor pode dar dicas aí de quais ações, porque as pessoas nos perguntam muito isso, e não é possível que a gente não tenha armas jurídicas para lutar isso dentro do tribunal. Veja, Fabiano, primeiro assim, vou começar pelo fim. A questão dos pedidos de direito de resposta que termina sendo veiculado em inserções. Como é que se faz a guerrilha eleitoral? Vou utilizar essa terminologia. As partes que estão concorrendo no processo eleitoral, qualquer que seja a matéria que ela entenda, ou até às vezes que nem entenda, que cabe direito de resposta, mas que tem ali uma possibilidade, ela ingressa com pedido de direito de resposta. Normalmente, então, o processo eleitoral ele é uma avalanche de ações eleitorais, com pedido de direito de resposta, com representação de toda a ordem. Os advogados não entram
com que eles imaginam caber direito de resposta. Isso é assunto para o judiciário. Se ele acha ali que pode ter uma chance de dar, ele entra. Ora, isso cria um grande volume de representações e de troca. Porque quando você, por exemplo, cria uma situação em que chamar alguém de genocida ou chamar alguém de corrupto, um dá direito de resposta e outro não, que é o genocida, é crime de lesa humanidade, muito mais grave, o corrupto de alguém que foi condenado a 3 instâncias e depois descondenado, né, por uma situação formal, isso faz com que você, então, tenha, no exercício da advocacia, de ir levando essa situação ao extremo. Para que, no final, na reta final, você tenha aí uma equalização de possíveis concessões de direito de resposta. O que eu não sei, a minha pergunta é, quantos pedidos de direito de resposta o lado do Bolsonaro pediu? Quantas ações foram propostas? O PT pode ter entrado, a assessoria jurídica do PT pode ter entrado com diversas. Traz de 300, 400, 500. Se ele leva 15, 20, 30, ele já faz um resultado, um calo. Se você só entra pelo lado do Bolsonaro com que você faz a sua autocensura, aí você entra com poucas, você vai ter um prejuízo de estratégia jurídica. Tá certo? Então, nesse particular, eu não posso dizer que o Tribunal Superior Eleitoral agiu mal ou agiu bem, porque eu não conheço o conteúdo dos processos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: houve o mesmo volume de ações propostas? Houve uma atuação efetiva pelo lado do Bolsonaro, quando ele foi atacado em diversas passagens, pedindo direito de resposta, em cada inserção, em cada programa, de modo a criar também um banco de ações, porque isso é o que se chama no direito eleitoral, de você ter um estoque de demandas. É assim que é feito. E vai estocando isso, e no final é um salve-se quem puder. É fogo cruzado. Só que parece que não houve fogo cruzado, é fogo só de um lado. E o outro se escondendo atrás da mesa. Então, essa disparidade que ocorreu agora me parece, com todas as vênias e sem querer fazer crítica objetiva, mas se for constatado que o volume de representações propostas é muito disparatada, é muito distante uma das outras, houve um erro de estratégia jurídica grave. E é preciso que seja dito. Aí não posso colocar na conta do TSE, por exemplo, se houve uma série de direitos de respostas concedida para um lado e para o outro não, porque o outro não pediu. Tá certo? Então, essa que é a realidade. Eu não sei como é que está esse conjunto de... Se houve, e aí caberá ao jurídico do presidente Bolsonaro demonstrar, olha, nós entramos com o mesmo número, nós entramos e houve um tratamento assimétrico. Mas sem a demonstração da assimetria, eu não posso ser crítico do TSE nesse sentido. Aí a gente tem que ser justo, porque quem conhece na experiência do eleitoral sabe que eleição é guerrilha jurídica. Hoje, o jurídico ele é tão importante quanto o marketing. Mais do que isso, o jurídico deve atuar com o marketing. Vou dar um exemplo. Se, numa questão dessa, por que motivo é que se diz que não se pode dizer que o PT votou contra o Auxílio Brasil? Não, é porque, na verdade, ele votou a favor do Auxílio Brasil. O que ele votou contra foi a questão do precatório, que era essencial para o Auxílio Brasil. Então, o que é que o jurídico deve orientar o marketing? Em vez de dizer que o PT votou contra o Auxílio Brasil, faça uma clara demonstração de que das relações, isso é feito fácil para o marketing, e isso é passado a informação de modo objetivo, sem concessão de direito de resposta e sem ser propaganda vedada. No eleitoral, você pode dizer a mesma coisa, mas a forma tem que ser ajustada ao que está na lei. E essa relação entre jurídico e marketing, ela é fundamental para que você evite abrir a guarda para concessões de direito de resposta. Então,
se eu não analisei os números de votação. Pelo que eu vi de notícia, o PT não teria votado contra o auxílio, salvo um ou outro, mas teria votado contra o que permitiria o auxílio, que era a questão dos precatórios que abria o orçamento, o teto para o auxílio. Como você demonstra isso de uma forma que a população entenda fácil? O marketing faz isso muito fácil, inclusive com desenhozinhos, com coisa, e fica compreensível para todo mundo. Fácil de comunicar e sem abrir a guarda. Essa sintonia fina entre jurídico e marketing é que é fundamental e evita que você abra o flanco. Então, é por essa razão que, veja, quando eu faço uma crítica fundamental ao TSE, eu não posso fazer em relação a esses casos, porque esses casos eu dependo de de fazer uma econometria aí dos processos. E eu não tenho esses números. Mas a crítica que eu faço é quando você, de ofício, faz a censura prévia. Quando você, de ofício, ou mesmo em ações de direito de resposta ou em representações, proíbe que fatos sabidamente verídicos sejam proibidos de ser veiculados, utilizando-se de um artefato retórico que não está previsto em lei, uma tal desordem informacional, em que tudo que você diz é verdade, mas pode levar a uma conclusão falsa. Veja, se isso pode levar a uma conclusão falsa, qual é o momento de se responder a esta conclusão falsa? No horário eleitoral gratuito do outro candidato. É assim que funciona. É para isso que existe o horário eleitoral gratuito. É para que haja um embate de ideias. Mas sem que haja mentira, sem que a matéria veiculada seja falsa. O próprio TSE dizendo as informações são todas verdadeiras. E você dizer que pode o eleitor tirar daquilo uma conclusão falsa, tratando o eleitor como idiota, como alguém que não tem capacidade de fazer uma análise, como alguém que precise ser tutelado, como se fosse uma criança de 8 anos de idade. Não, isso não é papel do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é antidemocrático. Então, me parece que são esses os pontos que temos aqui. A crítica ao TSE que eu faço, ela é muito clara. Há um excesso de intervenção e há um caráter intimidatório nesse excesso, certo? Inclusive, algo de ofício e violando claramente a Constituição. Agora, em relação a esta perda de tempo, de direitos de respostas concedidas, eu só poderia avaliar vendo os números. Quantas representações foram propostas de um lado? Quantas representações foram propostas de outro lado? Quantos pedidos de direito de resposta foram pedidos? Eu vi aí na mídia uma informação que foram pedidas 7 representações, 6 foram concedidas. Ora, numa eleição dessa, de absoluto embate, só 7 pedidos? É muito pouco. Isso aí é para se entrar com 300, 400, 500, todo dia 20, todo dia 30. É assim que se faz, todo dia 60 pedidos. É não deixar o outro lado descansar. A cada senão, uma representação. É assim que se faz eleitoral. E cabe ao Tribunal Superior Eleitoral fazer a avaliação disso. Do que é e do que não é cabível. E com isso você vai criando uma paridade de situações. E se um tribunal começa a decidir muito numa linha em favor de um e contra o outro, aí está caracterizado a quebra da paridade. Tá certo? Então, tem muito a ver também com o número de ações, que eu não sei. Doutor André Oliano, antes até de te convidar a fazer a sua própria pergunta para o doutor Adriano, gostaria até de falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão de, neste momento, acontecer não apenas, né, o que se via com maior frequência em outras eleições, de uma campanha representar contra a outra diretamente, mas envolver realmente veículos de comunicação e pessoas em específico. Isso abre precedentes também para que aconteça depois desse período eleitoral? Olha, isso não é novo, Adriana. Isso também é do processo eleitoral. Eu lhe dou... isso, por exemplo,
Não, houve várias ações nos processos eleitorais anteriores contra veículos de comunicação, sobretudo revistas e jornais, contra a Veja, em eleições Dilma e Aécio, houve ações desse tipo. Isso é muito normal no processo eleitoral, quando há veiculação, às vezes, de matérias que podem ser consideradas ali abusivas, enfim. Mas veja, a matéria veiculada. O que nós estamos aqui falando não é da matéria veiculada, é de um documentário que ninguém sabe o conteúdo. É da Jovem Pan, está proibida de fazer menção a um elenco, a uma tábua de temas a respeito de um candidato. Portanto, violando o papel do jornalismo, que é informar, e do jornalismo opinativo, que é criticar, que é fazer menção. Nós temos jornalistas na Globo News atuando por igual. Nós temos jornalistas no UOL, que são militantes do PT, atuam como militantes em suas manifestações, é claro. Aquele assunto das venezuelanas tem atuação criminosa de alguns jornalistas, induzindo, que é sabidamente inverídico, a indução à pedofilia. Isso é uma canalice criminosa. E, no entanto, estão ali pousando como fossem neutros, mas são militantes, fazendo a pauta de um candidato. Quantas representações foram propostas quanto a isso? Certo? Mas veja, a partir do momento em que você tem uma atuação, por exemplo, no caso do ditador Ortega, que anda a braços com Lula, o Ortega que caça padres, prende bispos, freiras, silencia a imprensa, ligado umbilicalmente ao Lula, ao Foro de São Paulo, sabido e consabido, que após o resultado do primeiro turno, mandou uma carta publicada de hermano para o Lula e de elogio ao resultado do primeiro turno, que teve o apoio do PT à eleição fraudada na Nicarágua, que o mantém há 16 anos no poder. Depois o PT apagou, mas estava lá o print para quem quiser ver. Então, informações sabidas. E aí você proíbe, você censura a Gazeta do Povo por uma matéria verídica. Veja, porque aí pode ter uma desordem informacional. Que é isso? É inegável as vinculações de Lula com Ortega. Lula publica um vídeo em que ele diz que esta eleição, o resultado, ele estará mais maduro. E repete, maduro. É quase uma ameaça. É o Maduro da Venezuela. Está lá, é publicado. E ele foi fazer campanha na Venezuela para o Chávez e para o Maduro. A grande democracia venezuelana, que as pessoas morrem de fome, estão abaixo da linha de pobreza, fugindo para o Brasil. E este assunto ser censurado, isso é um absurdo. A desordem informacional, ela é de toga. Porque esses fatos são autênticos e jornalisticamente expostos. Como é que eu vou censurar a Gazeta do Povo? Então, veja, isto é muito grave. O consórcio da mídia, que trabalha como consórcio nesta eleição, como trabalhou na Covid, ela está brincando com fogo, porque amanhã será ela a ser silenciada. Globo, Estadão, Folha de São Paulo vão pagar um preço por militarem politicamente e entrarem nessa eleição com lado, fazendo não jornalismo, mas militância, e silenciando contra algo que lhes é muito caro, que é a liberdade de jornalismo, a liberdade de expressão. Eu vejo jornalistas, eu vejo pessoas defendendo limitações à liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão não há democracia, é por isso que isso está na primeira emenda da Constituição Americana. A liberdade de expressão, ela é connatural à democracia, ao exercício da soberania popular. Como é, Fabiana, Mariana, André, que eu não posso falar o que eu penso politicamente, que eu não posso fazer crítica, que eu não posso me manifestar, porque vai ter o editor, um censor, inclusive para ver se eu publiquei algum emoji fazendo assim, e levar meu celular por causa de um emoji, e um inquérito que não tem começo, meio e fim,
Um inquérito que a vítima, o juiz, o promotor, o delegado é a mesma pessoa? Um inquérito que destrói por dentro o Código Penal, as garantias e direitos individuais, o processo penal, a Constituição Federal, e nós normalizamos isso. E esse método, se você olhar o método do inquérito do fim do mundo, assim denominado pelo ministro Marco Aurélio, é o método da representação que o PT entrou, fazendo o ecossistema, o organograma, que esse mesmo método foi que gerou toda aquela atuação do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito. É o método Joyce Heisselmann, que foi ela que fez a denúncia assim, ela, Frota e companhia. Então é preciso a gente ver a gravidade das circunstâncias. Agora, e ao mesmo tempo a ingenuidade. Como é que eu não, de antemão, eu não sei que isso vai acontecer no processo eleitoral e eu não me antecipo, então eu digo a assessoria do presidente Jair Bolsonaro e não entro com tantas quantas representações por igual. Ah, não, porque eu defendo a liberdade de expressão. Defende o candidato, cabe ao jurídico tomar todas as medidas em defesa dele. Ótimo. Doutor André Uliano, gostaria de comentar um pouco sobre tudo isso que o doutor Adriano nos trouxe, até sobre essa questão da disparidade mesmo entre as campanhas, e também fazer uma pergunta diretamente a ele, por favor. Perfeito. Bom, então, em primeiro lugar, reiterando, né, realmente o que me parece mais preocupante, mais inovador, o doutor Adriano ali parece que concordou, né, é essa autêntica censura mesmo a notícias verdadeiras. Então, isso é, assim, é constrangedor, né? Ele mencionou ali, interessante, por exemplo, recentemente um ex-deputado do próprio PT, o Luiz Bassuma, né? Ele falou, não, realmente, o partido militava a favor do aborto, eu fui punido por ter sido contra o aborto, e tem uma decisão do tribunal impedindo você de veicular esse fato. A própria situação jurídica, né, do candidato ali, questão das condenações, me parece que você tem que é importante para a formação esclarecida do voto das pessoas, que elas entendam o ITER, né? Então, ó, teve investigação, a pessoa foi denunciada, ela foi condenada, depois, razões formais, isso foi anulado. Hoje não tem mais condenação, há uma situação jurídica de inocência, enfim. Mas, assim, a pessoa tem que ter a possibilidade, né, de receber a informação do ITER. A gente teve recentemente essa retirada de uma parcela de uma entrevista do Marco Aurélio, né, em que, de algum modo, ele como participante dessa decisão, explicava. Você teve aquela matéria sobre a preferência política do Marcola. Então, todos esses fatos, assim, perfeitamente contextualizados e verídicos. Então, realmente, isso chama muita atenção, né? E me preocupa, não tenho nenhuma preferência política, enfim, não externo minha preferência política, não é isso. Me preocupa a questão do próprio vigor da democracia e da qualidade do voto das pessoas, que é intrinsecamente dependente da circulação de ideias, né? E quanto à Jovem Pan ali, a Fabiana mencionou, eu gostaria até de pontuar isso, né, Fabiana? Assim, a Jovem Pan é um veículo extremamente plural, então chama muita atenção que ela tenha sido a única a sofrer retaliações, porque é o veículo, a meu ver, o mais plural de todos. Então, se tem algum que não deveria ter sofrido retaliações, é a Jovem Pan, porque ela tem tanto comentaristas mais à direita, mais à esquerda. Então, é o único veículo que, na verdade, faz uma abordagem isonômica, né? Então, o que dá a impressão, fortemente, aqui não sei se o doutor Adriano concorda, né, mas que você realmente não quer que um lado possa ter voz, né? Mesmo que uma voz contraditada por pessoas no outro lado do espectro político. E até nesse ponto, eu saliento, né,
Muita gente fala assim, antigamente tinha muita liberdade de imprensa, o STF defendia pra caramba a liberdade de imprensa, e acho que já é o caso da gente começar a se questionar, né, se isso não era porque a própria imprensa era toda fechada de um ponto de vista. E o que ocorreu não foi uma mudança de concepção jurídica do tribunal, mas uma mudança fática da imprensa. À medida que a imprensa se tornou plural, você disse, agora já não podemos mais dar liberdade total para a imprensa, porque agora tem mais de uma voz falando na imprensa. Então a gente tem que criar mecanismos para dificultar a vida de um dos lados dessa voz, né, midiática. Isso é muito preocupante, até no contexto político em que o Brasil está inserido, né? Esse fato da desordem informacional, essa é uma figura, até o doutor Adriano me corrija se for o caso, mas ela não existe no direito, né? Não está contemplada em local algum. E os ministros que usaram essa figura não esclareceram do que se trata, e ainda quando eles dizem assim, poderia levar a uma conclusão falsa, eles não dizem que conclusão é essa. Então me parece que há uma falha de própria motivação na decisão, né? Uma decisão jurídica tem que estar motivada, ela teria que dizer, pode levar a essa conclusão falsa, mas ele não diz, ele solta, né? Ele deixa um pouco que a gente subentenda qual a conclusão que ele não quer que as pessoas cheguem. E até me parece que não é papel da Justiça Eleitoral dizer a qual conclusão o cidadão pode ou não chegar. Mas a pergunta que eu queria fazer, estavam feitas pontuei, né, tudo isso aí que um pouco me incomoda, assim, como estudioso do direito constitucional e o caminho que o Brasil está indo. Mas o ponto que eu gostaria de perguntar é essa questão do chamado ecossistema. Eu perguntaria se há se houve, historicamente, né, alguma problemática de as pessoas atuarem de modo coordenado. Me parece que isso é da natureza do processo político, né? Você tenta envolver grupos, esses grupos tentam atuar de modo coordenado, e hoje, na realidade digital, isso ocorreria por esses grupos que tentam potencializar notícias por meio de compartilhamentos, enfim. Então, eu perguntaria se há alguma vedação a essa atuação associativa de modo coordenado. Você já ouviu a expressão câmara de eco ou bolhas? Ela, em relação à internet e às redes sociais, as redes sociais, elas funcionam, há estudos sobre isso, e elas funcionam como câmaras de eco, bolhas de polarização. Isso, todos os que escrevem sobre redes sociais têm essa clareza. As redes sociais, as pessoas que pensam igual, elas se buscam, porque se ratificam. Então, você vai encontrar livros sobre isso. As redes sociais funcionam como câmaras de eco porque elas reproduzem, elas canalizam aquilo que nós pensamos em comum. Isso é assim no WhatsApp, é assim no Telegram, é assim no Twitter, é assim no Facebook, no Instagram. As pessoas se procuram, dialogam, porque elas têm a mesma forma de pensar e se ratificam. Então, nada mais natural, portanto, de que formem ecossistemas. Isso é íncito à realidade das redes sociais. Então, você dizer que as pessoas fazem parte de um ecossistema e tratam de determinadas matérias, ora, isso é da natureza da rede social. É o normal. Anormal é acontecer isso. E observe que cada vez mais as pessoas se fecham. Veja, André, quando você está numa rede social, no Twitter, por exemplo, você começa a interagir com pessoas que pensam como você. As pessoas que pensam contrariamente ao que você pensa, que são críticas, normalmente, quando você tem o Twitter, que não é de formação de opinião, se não está interessado com o volume de pessoas, você começa a ir limitando aquele círculo de relações para pessoas que comungam das suas ideias e bloqueando os que pensam diferente, os que vêm lá para contrariar, para contraditar. Então, esse é o ecossistema que é o absolutamente normal e natural. Então, o fato de as pessoas levantarem hashtags ou tratarem da mesma matéria, isso é absolutamente rotineiro. O que não é, o que você poderia dizer é o seguinte, olha, essas pessoas estão fazendo isso remunerado.
Você tem esse inquérito do fim do mundo que está aí circulando há 2 anos e que não prova nada. E que diz que a remuneração é por algo absolutamente também normal, que é aquele formador de opinião que tenha público, ele recebe a monetização, porque ele beneficia as redes sociais com seu público. As redes sociais ganham com propaganda, com publicidade no seu canal. Então, o que você recebe de monetização é pelo aquilo que você produz em benefício do veículo, como o YouTube, por exemplo, o que for, o Instagram. Então, quando você cria um inquérito, veja que está há 2 anos, prorrogado 90 dias, já desde a eleição passada vem esse assunto, e nada se provou, nada se encontrou. Porém, por medidas cautelares, você tem o Alan dos Santos expurgado, você tem agora uma juíza Grelo expurgada, você tem vários canais sendo desmonetizados, sem qualquer prova, mas porque elas veiculam uma determinada ideia ou têm uma vinculação com uma determinada forma de pensar. Por que o Brasil 247 não foi retirado do ar? Por que a TVT não foi tirada do ar? Por que o ecossistema da esquerda, que faz inclusive pool de grupos prerrogativas e outros que militam em favor da esquerda, não foram retirados do ar? São sempre as mesmas pessoas fazendo um ecossistema. Então, essa questão de ecossistema, ele não existe do ponto de vista ilícito, mas como algo íncito à rede social. Se há alguma ilicitude, você demonstra apenas nesse outro aspecto. Mas, por exemplo, quando você terminou o debate da Band, eu assisti um pool do GGN, TVZ, porque é bom você ver o que as pessoas estão deixando de pensar, porque é cada absurdo que você ouve, mas é bom saber os absurdos que elas dizem. Então, eu assisti o pool deles, o ecossistema deles, tá certo? E você pode, grupo prerrogativas, tá certo? Que conseguiu transformar o maior esquema de corrupção em lawfare. Quer dizer, né? Então, assim, que é algo absurdo, mas está ali, defensores da democracia que defendem um inquérito, criminalistas que defendem a violação do processo criminal e das garantias constitucionais, que são contra qualquer prerrogativa e se chama prerro. Então, esse é o ecossistema. Esse é o ecossistema. Mas aí cabe, sabe, André, cadê essa matéria levada à corte para fazer o contraponto, para pedir que saiam do ar, para pedir que esses canais de Twitter saiam do ar também? Tá certo? É isso que eu não entendo. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, como disse em Twitter ontem Dora Kramer, jornalista. Hoje são eles, amanhã poderemos ser nós. Tá certo? Porque o censor, quem tem poder, ele se alimenta do poder. E nós temos hoje um poder acima dos demais poderes. Poder, isso era a grande virtude de Lord Acton ao dizer o quê? Que o poder necessita limitar o poder. Que o poder sem limite é o poder abusivo. Certo? Então, existe algo mais antidemocrático do que isso? Então, para terminar esse ponto do ecossistema, existem ecossistemas normais. Por exemplo, eu tenho grupos de advogados, grupos de pessoas da família, é o meu ecossistema. É ilícito? Todos nós temos. Tá certo? Eu queria só terminar essa passagem, viu, Fabiana? Você também como advogada, o André como membro do Ministério Público, Mariana, é o seguinte. Sobre a questão do presidente Lula e dessa censura, eu quero lembrar que o ministro Aires Brito, que foi filiado ao PT, foi candidato a vereador pelo PT em Sergipe, quando esteve na Suprema Corte, foi ele um dos grandes defensores da inelegibilidade por vita pregressa, sem lei. Bastava alguém ser processado para já não dever ser candidato, porque, segundo a poesia dele, candidato é cândido. Tem que ter aquela candura. Não é? E, no entanto,
nós temos aqui um candidato condenado em 3 instâncias, cujo processo foi anulado, sem tratativa de mérito, portanto, a vida pregressa está aí, e ela é eleitoralmente lícita a ser tratada, porque diz quem você é, diz da sua história, na questão, inclusive, do Petrolão, do governo. E essas discussões não podem ser trazidas? Não, porque há presunção de inocência. Há presunção de inocência enquanto não condenado. Nada obstante, a verdade dos fatos de 3 instâncias condenando, cujo processo só foi, com materialidade, cujo processo só foi nulificado em razão de uma matéria de competência e de uma discussão cavernosa de suspeição a posteriori. É uma suspeição não por fato pretérito, eu nunca vi isso. É uma suspeição porque o juiz que julgou depois foi ser ministro. Ao tempo dos fatos, ele era juiz concursado. Então foram essas as 2 questões, mas ninguém nunca questionou, no mérito, as conclusões a que 3 instâncias chegaram. Aí eu lhe pergunto, a população não tem direito de saber? Isso não é matéria relevante para a democracia? São essas as questões. Ótimo. Daqui a pouco eu convido os senhores para as considerações finais, as rápidas considerações finais. Gostaria de agora falar com você que está nos assistindo, que vê pela fala dos nossos especialistas quão importante é este momento, quão importante é estar em contato com a notícia e com a verdade neste momento tão crítico no nosso país. Eu vou te convidar a assistir a um vídeo aqui produzido pela nossa equipe da Gazeta do Povo, sobre a nossa oferta especial de apenas 99 centavos por mês, durante os 2 primeiros meses, para você estar bem informado neste momento tão importante. Acompanhe. Eles não querem só nos calar, querem ter o controle da mídia, querem decidir o que você pode falar nas redes sociais e o que pode ser publicado pelos jornais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Assine agora a Gazeta por 99 centavos por mês nos 2 primeiros meses. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade. Está ótimo. Para ter acesso a essa promoção, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo. Doutor André, por favor, falar um pouquinho sobre quão importante será a semana que vem, suas considerações finais, uma semana decisiva vem por aí, vai ser importante o debate da semana que vem também. Sim, eu assim, gostaria de encerrar só parabenizando a Gazeta do Povo pelo trabalho que vem fazendo, e parabenizar pelo programa de hoje. Acho que foi particularmente enriquecedor aí, que estivemos com a presença do especialista aí, o doutor Adriano Soares, que pôde esclarecer uma série de pontos para a gente. Eu concordo com tudo isso, eu acho que é muito relevante que a gente possa... Eu acho que a gestão dessa eleição deixou a desejar, respeitosamente. Eu acho que cerceou demais o debate e acho que prejudicou o voto esclarecido com esse cerceamento. Então, eu acho que é importante a gente fazer a defesa qualificada, né? Acho que o programa conseguiu, a Gazeta do Povo vem conseguindo, da importância, a gente quer ver, assim, verdade, né? Qualificar o debate, e para isso é necessário que a informação, as opiniões possam circular livremente. Então, parabenizo a Gazeta e convido todos a assinarem. Ótimo, doutora Fabiana. Eu também quero agradecer à Gazeta do Povo pela coragem, pelo espaço concedido a nós também. Vamos nos manter firmes e unidos, então é importante também que todo mundo entenda que a Gazeta precisa aí, se você gosta do nosso trabalho, reverter isso em assinatura, isso é muito importante, e vocês vão ter bastante informação de qualidade, não é somente aqui nesse programa. Quero agradecer também o doutor Adriano Soares, foi assim um prazer imenso ouvi-lo. Sabemos que o senhor é bastante experiente e tenho certeza que hoje as pessoas puderam entender, até quando a gente faz uma crítica ao tribunal,
a gente precisa deslocar um pouco essa crítica, e até eu, como advogada, eu tenho que fazer essa autocrítica e dizer que advogados estão falhando aí para poder deixar um pouco mais equiparado, isso está muito claro. Então, a gente faz esse apelo até para que depois não fique essa pecha aí que o tribunal tenha feito algo desleal. Contudo, a gente sabe de algumas decisões que a gente não consegue compreender, isso realmente aconteceu, mas talvez faltasse aí, como o senhor disse, eu gostei da palavra, essa guerrilha jurídica ser feita por ambos os lados, porque senão essa disparidade fica muito clara. Agradeço também, Mariana, por você estar hoje no lugar da Rossana, né? Para quem chegou agora e não viu, ela está de folga. E, doutor, muito obrigada. E muito obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, André, também. É sempre muito bom fazer esse programa contigo. E até semana que vem, pessoal. Com força aí. E aí, doutora Adriana, então, mais uma vez, muito obrigada. Que aí também eu peço para que o senhor se despeça, até fazendo um convite para que o pessoal continue se informando, continue acompanhando informação de qualidade. Bom, prazer imenso, eu sou assinando a Gazeta do Povo, é o melhor jornal hoje do país e, de fato, reputo que deva ser assinado, aproveitem porque é uma informação de qualidade. Agradecer ao André, Fabiana, Mariana por esse diálogo e dizer que essa é uma eleição que decide as nossas vidas. Eu tenho candidato, meu candidato é claro, eu sou de direita, eu sou conservador, sou católico, sou contra o aborto, sou contra a ideologia do gênero, sou contra banheiro usado, eu tenho filha, tá certo? Não, então essas pautas que são pautas caras e que sim, mostraram-se tão importantes no processo eleitoral, porque a maioria mostra que tem voz, que tentaram calar e voltam a tentar calar. Então, é preciso que a gente tome consciência e é preciso que cada um na sua área faça o seu papel nessa reta final. Agora, para terminar, eu quero dizer isso. A minha crítica ao Tribunal Superior Eleitoral ela é bem clara e específica. Censura prévia não pode, a defesa da democracia não se faz silenciando, intimidando e calando as pessoas, e no mega poder de polícia que estão aí falando. E isso pode desequilibrar o pleito, inclusive gerar uma sensação de deslegitimidade. É o pior dos mundos para a justiça eleitoral. É preciso a justiça eleitoral ter muita cautela nesta semana para ela não ser deslegitimada junto com o pleito. Agora, ao mesmo tempo, é preciso dizer o seguinte, não se faz combate jurídico sem ataque jurídico. E é preciso, portanto, que as partes se avolumem nos processos, tomem as medidas que precisam tomar, defendendo os interesses dos seus clientes. É assim que se faz eleição. Excelente. Então, está claro que o programa da semana que vem será também muito importante, Fora dos Autos, na próxima quinta-feira. Rossana Bittencourt estará de volta. Já eu espero vocês no domingo que vem, na transmissão ao vivo sobre as eleições. Uma boa semana. O programa Fora dos Autos volta na quinta-feira que vem.